Logo após a afirmação de que o Senhor fez, de que podia transformar os pecados do povo em perdão, transformar em brancos como a neve, os pecados vermelhos, transformá-los em branco como a neve, nessa figura de linguagem, o Senhor apresenta ao povo de Israel, através de Isaías, as duas possibilidades que existem com relação a Deus, com relação ao nosso relacionamento com Deus. Estão nos versos 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos, Isaías está falando aqui no capítulo 1, nos versos 18 e 19, ou melhor, 19 e 20, que não existem mais do que duas possibilidades. Ou obedece ao Senhor e vai comer o bem da terra, o melhor da terra, ou não obedece e vai ser devorado. Isso não era novidade para o povo de Israel, irmãos. Desde a aliança com Abraão, desde a aliança com Moisés, era colocado dessa forma. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, a gente encontra nos versos 15 e 16 a relação entre obediência e bênçãos. Os versos 17 e 18, entre a desobediência e a maldição. E nos versos 19 e 20, a gente vê qual é o desejo de Deus. Veja lá, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja, o verso aqui, irmãos, está falando, Deus é a vida, e o Senhor quer que o povo escolha a vida. Naquele momento histórico, o povo de Israel, que estava tão afastado, devia escolher a vida. Hoje nós também, irmãos, devemos escolher a vida, porque Deus é a nossa vida. Interessante, irmãos, Deus não nos deixa em dúvidas. Nunca deixou o seu povo em dúvida. Se vai escolher uma coisa, se vai escolher outra, ou uma terceira, ou uma quarta, ou a mistura de duas, ou mais ou menos. Não, irmãos, é sim ou não. Somente duas possibilidades. Por que só duas possibilidades, irmãos? Porque nós vivemos no conflito entre o bem e o mal. Só existem duas possibilidades. Ou nós aceitamos, adoramos e obedecemos ao Senhor Deus, Criador dos céus e a terra, ou nós adoramos a Satanás e obedecemos a Satanás. Comer ou ser devorado. O Senhor está dizendo agora para o povo de Israel, lá no tempo de Isaías, se vocês obedecerem, vocês vão comer o bom desta terra. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão ser devorados. E agora, então, irmãos, nos versos 21 a 23, o Senhor passa a mostrar os pecados do povo de Israel. Aonde que o povo de Israel estava errado. E é impressionante, irmãos, quando a gente vê isso. Vamos lá, versos 21 a 23 do capítulo 1 de Isaías. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, a retidão habitava nela, mas agora homicidas. Primeiro, mas ele faz uma comparação terrível no aspecto moral. A cidade era fiel, mas ela se prostituiu. A cidade que era a esposa passou a se prostituir. E veja lá, ela que estava cheia de justiça e retidão, mas agora ela está cheia de homicidas. Verso 22. A tua prata se tornou escória e o seu vinho se misturou com água, mostrando a degradação da cidade, a degradação das práticas da cidade. E estava falando do povo de Deus. Veja, irmãos, essas mensagens não eram para os ímpios,
Essa mensagem era para o povo de Deus. Olha lá. A prata se tornou em escória, em sucata, e o teu vinho se misturou com água. Perdeu valor, um vinho misturado com água. Mais ainda, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes. Aqueles que deviam ser a referência moral da nação, os príncipes, os que faziam parte da casa real, esses agora eram companheiros de ladrões. E eles aceitavam propinas, eles andavam atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Não faziam justiça, não faziam a prática da justiça social. Verso 23 que acabamos de ler. Veja, irmãos, injustiça com os órfãos, injustiça com as viúvas. O Senhor não podia tolerar isso. Já consideramos isso nessa semana. O Senhor não pode considerar que seus filhos sejam maltratados por outros filhos. O Senhor estava demonstrando agora, enumerando os pecados do povo, que o povo tinha quebrado a aliança, que o povo estava se afastando da aliança. Ou melhor, que o povo já tinha se afastado da aliança. O arrazoado do Senhor, irmãos, demonstrava a urgente necessidade de arrependimento e obediência às orientações e mandamentos divinos. O povo devia voltar à aliança, verificar a aliança. O que era a aliança? Obedecer aos mandamentos de Deus. E dessa forma, então, irmãos, eles iam voltar à aliança para restabelecer a relação que Deus desejava, para ser salvos, para não serem devorados. Mas ainda veja, irmãos, agora o verso 27 de Isaías, capítulo 1. Sião será remida com justiça e os seus arrependidos com retidão. O Senhor está falando, olha, tem uma saída para vocês, tem uma saída para Jerusalém, tem uma saída para os filhos de Deus, os arrependidos. Aqueles que se arrependessem, irmãos, seriam a sua remissão com justiça. Os seus remidos teriam aplicado a si a retidão. A gente critica muito o povo de Israel, mas como que o povo de Israel se afastava tanto de Deus assim? Era cíclico, de repente eles estavam bem, depois eles se afastavam, aí se aproximavam de Deus, vinha problemas, eles se afastavam novamente, com os problemas eles voltavam. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos igualzinho. Nós somos fiéis continuamente a Deus, nos afastamos de Deus, quebramos o concerto que fizemos com Deus. Quando nós nos batizamos, irmãos, nós dizemos que vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a sua lei de amor. Isso quer dizer, vamos cuidar também dos fracos, dos necessitados. É esse o plano de Deus, irmãos. O Senhor quer que vivamos, o Senhor quer que o obedecemos, o Senhor quer que comemos o bem desta terra, que comamos o bem desta terra. E Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa considerar, mas considerar como uma coisa muito importante, a coisa mais importante da nossa vida, obedecer a Deus, para usufruirmos das bênçãos que Deus dá àqueles que o obedecem.